Antes de começar, você precisa saber que este conteúdo não é um conteúdo comum. Ele não foi feito apenas para ser assistido. Foi projetado para ser sentido, ativado e absorvido, além da lógica da consciência. Ele contém informações codificadas, construídas com metáforas, camadas de linguagem simbólica e comandos de reprogramação inconsciente que falam diretamente com sua mente mais profunda, aquela que existe muito antes dos seus pensamentos. Por isso, recomendamos que você assista com atenção plena. Anote, pause, reflita, mas acima de tudo, ouça novamente, reassista, repita e reassista de novo. Porque quanto mais você retorna, mais camadas se abrem, mais véus caem, mais o novo eu se revela. Assista também aos demais vídeos do canal. Eles se complementam como uma chave decodificada. E mais, você vai ouvir, ver, sentir, tocar e até saborear a verdade. Mas ela só será sua se você permitir que ela penetre, que ela vibre, que ela te atravesse. Então prepare-se, porque agora vamos viajar por 8 tópicos que irão desconstruir o seu eu ilusório, para revelar a força silenciosa do nada. Vamos começar. Aprenda a fazer nada. Os mistérios do nada. Tópico 1. Você nunca fez nada. E é por isso que tudo dá errado. Você já parou e pensou que talvez o motivo da sua vida estar travada, da sua mente inquieta, da sua busca sem fim, é justamente porque você nunca soube fazer nada? Parece meio confuso, não é mesmo? Mas a resposta é: sim, isso mesmo. Nada. Você aprendeu a correr, planejar, agir, conquistar, pensar, calcular, sobreviver, mas nunca aprendeu a parar. Nunca aprendeu a silenciar. Nunca aprendeu a desaparecer de dentro de si mesmo. Acha que medita? Se enche de mantras, incensos, playlists de frequência e diz que está em paz. Mas por dentro tem uma guerra acontecendo. Seu pensamento não cala. Seu corpo não se entrega. Seu eu não some. Porque você ainda está fazendo. E enquanto você faz, você bloqueia o que já é. O nada não é ausência. É presença total sem forma. É um estado onde o controle desaparece, onde o esforço cessa, onde o ego deixa de existir por alguns segundos. E nesses segundos, o milagre acontece. Mas você tem medo. Medo do vazio. Porque tudo o que te ensinaram foi a temer o silêncio. Silêncio virou sinônimo de solidão, de inutilidade, de fracasso. Mas o silêncio é onde Deus se esconde. O nada é onde o tudo está. Feche os olhos agora. Sinta o ar tocar sua pele. Escute o som ao redor. Sinta o seu coração batendo. Ele bate sem que você precise pensar nisso. Já parou para perceber o quanto o universo inteiro funciona sem você? Sem a sua tentativa de controlar? O mundo pulsa. Mesmo quando você não faz nada. Esse é o segredo. Esse é o susto. E aqui começa a jornada do nada. Aqui começa a desconstrução da ilusão. Aqui você vai perceber que quanto mais você tenta, menos você acessa. E que fazer nada, quando feito com consciência, é o ato mais sagrado da criação. Tópico 2. Você ainda acha que pensar é ter controle? Você foi condicionado a acreditar que pensar é sinônimo de estar no controle. Que se você pensar o bastante, planejar com exatidão, calcular todas as variáveis, então estará seguro. Mas essa é a armadilha. Pensar demais é só uma forma sofisticada de se manter preso. Você pensa como defesa. Pensa para fugir do vazio. Pensa para evitar sentir. Pensa porque tem medo do que vai encontrar se parar de pensar. Mas escuta esse sussurro com atenção. O pensamento não te protege. Ele te aprisiona. Você se debate em ideias como um pássaro preso em uma gaiola invisível. E o pior, a chave está na sua mão. Mas você não quer sair. Porque o mundo lá fora é desconhecido. Porque você ainda acha que quem não pensa se perde. Mas a verdade, quem pensa demais não vive. Porque a vida não acontece na mente. A vida pulsa no espaço entre um pensamento e outro. A vida floresce onde o pensamento se cala e o silêncio respira. Quando você silencia, o corpo acalma, a respiração muda, a pele se torna mais sensível,
você começa a sentir o mundo sem interpretá-lo. E nesse momento, você acessa uma inteligência que não é lógica, é cósmica, é o tipo de sabedoria que não se explica. Ela só se revela. E ela não aparece para quem grita com a mente. Ela sussurra para quem ouve com o ser. Feche os olhos. Escute esse momento. Não com a cabeça, mas com o corpo, com a pele, com o batimento do seu coração. Você sente isso? Esse espaço sem nome? Essa presença sem pensamento? Esse é você, de verdade. E enquanto você achar que precisa controlar tudo com a mente, vai continuar vivendo uma realidade projetada por medo. Vai continuar se defendendo da vida, em vez de se entregar ao fluxo do que já é. Pensar pode te ajudar a organizar o mundo, mas só o silêncio pode te mostrar quem você é fora dele. Tópico 3. Você não é quem você pensa que é. Você se define por um nome, por uma história, por memórias, traumas, rótulos, papéis sociais. Eu sou assim, é meu jeito. Minha personalidade sempre foi essa. Mas, e se tudo isso não passar de uma performance? E se a sua identidade for só uma fantasia coletiva? Um avatar construído para você caber no mundo, para ser aceito, para não incomodar? A verdade, você é um personagem tentando lembrar que não é o autor. Desde pequeno você vem colecionando camadas, uma máscara por ano. Mas esqueceu de tirar a primeira, e hoje você nem sabe mais quem é debaixo da fantasia. Você acha que se conhece, mas só conhece o eco do que disseram que você é. Sua identidade foi moldada por olhares, expectativas, comparações. E agora, você a defende com unhas e dentes. Você se agarra nela como se fosse real. Mas olha, nos meus olhos, ou melhor, olha no espelho. Você é o reflexo de um reflexo, ou é o próprio espelho? Porque quando você remove tudo, o nome, o passado, o papel social, a imagem que tenta manter, o que sobra? Um vazio, um silêncio, uma presença sem forma? Então parabéns, você está começando a lembrar. Porque o que sobra é o ser, é o nada que sustenta o tudo, é aquilo que não muda quando tudo muda, é o que você sempre foi, antes de ser qualquer coisa. Você quer despertar? Então pare de se defender. Desarme a pose, solte a imagem, desmonte-se, não vai doer, vai libertar. Tópico 4. O peso de tentar ser alguém que não existe. Você foi ensinado a ser alguém, a conquistar uma identidade, a provar valor, a justificar a sua existência com títulos, números, cargos, realizações. Mas já parou para pensar que isso nunca foi sobre você? Que todo esse esforço, essa corrida, essa pressão, foi programada para te manter ocupado demais para lembrar quem você já é? Você se olha no espelho e carrega 1000 nomes: profissional, pai, filho, guerreiro, sobrevivente, empreendedor, buscador espiritual. Mas tudo isso são roupas que você vestiu com tanto medo de andar nu, que esqueceu a sensação da sua própria pele. Você é quem você é, ou é quem esperam que você seja? Acorda! O que você chama de você pode ser só um personagem tentando não ser esquecido. E pior, um personagem cansado. Cansado de sustentar expectativas invisíveis. Cansado de sorrir para manter relações. Cansado de agradar, para não ser rejeitado. Cansado de existir tentando justificar por que está aqui. Você não tem obrigação nenhuma de ser alguém. O universo não espera que você seja extraordinário. Ele só espera que você seja real. Mas a mente não quer ouvir isso, porque ela vive de controle, de validação, de imagem. Ela diz: se eu não for alguém, eu sou o quê? E a resposta é simples. Você é o espaço onde tudo acontece. Você é a consciência que observa a ilusão de tentar ser. O ego quer ser especial. O ser só quer ser. O ego quer reconhecimento. O ser quer silêncio. O ego busca o próximo nível. O ser é o próprio infinito. Então respira e sente o peso do personagem caindo. Um por um, os disfarces vão saindo. E pela primeira vez, você não precisa ser nada, porque é no momento em que você para de tentar ser alguém que o tudo se revela através do nada que sobra. Tópico 5. O silêncio é o som do universo respirando em você.
Você foi treinado para preencher o vazio. Se tem silêncio, liga a TV. Se tá só, pega o celular. Se nada acontece, inventa uma preocupação. Mas e se o silêncio não for ausência? E se o silêncio for a própria presença de Deus? Aquele som que não soa, mas vibra. Aquela presença que não fala, mas preenche. Aquela consciência que não precisa explicar, porque ela já é. Você evita o silêncio porque no fundo sabe, é nele que o ego começa a morrer. E quando o ego morre, o controle se dissolve, a ilusão rui, o personagem chora e o ser emerge. O silêncio é a única frequência que não pode ser manipulada. Ele não pode ser editado, interpretado ou mascarado. O silêncio é verdade em estado bruto. E nesse silêncio, você começa a ouvir, não com os ouvidos, mas com a pele, com o peito, com as memórias que o corpo nunca esqueceu. Você começa a sentir o campo ao seu redor mudando, a respiração ficando mais leve e o tempo simplesmente parando. Porque o silêncio suspende o tempo, e no momento em que o tempo para, você toca o eterno agora. E é lá que o milagre acontece. É lá que a criação se curva. É lá que a realidade se recalibra. Mas tem um detalhe: o silêncio só se revela para quem o sustenta. E você só sustenta quando não busca nada dentro dele. Quando não espera resposta, nem sinal, nem visão espiritual. Só quando você se entrega por inteiro, sem nome, sem intenção, sem pressa. E então ele vem, como uma brisa que não se ouve, mas estremece. Como um olhar interno que vê sem precisar enxergar. Como uma memória que você nunca viveu, mas reconhece. O silêncio é o seu lar antes de qualquer história. E toda vez que você toca esse lugar, uma parte sua retorna ao todo. Tópico 6. O nada é a única coisa que nunca mudou. Tudo muda. Seu corpo muda. Suas ideias mudam. Os ciclos passam. Os sentimentos oscilam. Tudo pulsa, expande, contrai, nasce, morre. Mas, e o nada? O nada não nasce, não morre, não começa, não termina. Ele simplesmente é. E é justamente por isso que o nada é a única coisa verdadeiramente estável neste universo mutante. Tudo que se move, se transforma. Tudo que se transforma é impermanente. E tudo que é impermanente é ilusão. O nada não precisa de provas, não precisa de forma, não precisa ser explicado, porque qualquer tentativa de explicá-lo o distorce. Você já sentiu o nada, na pausa entre dois pensamentos, naquele instante logo antes de dormir, onde você ainda não foi embora, mas também não está mais aqui, naquele suspiro que vem depois de uma dor intensa, ou antes de uma alegria sem nome. O nada é o pano de fundo de tudo. É a tela invisível onde todas as realidades são projetadas. É o ponto de origem que nunca foi criado. E por isso é eterno. Você acha que está em busca de uma nova vida. Mas o que você realmente busca é voltar para o estado antes da busca. O estado de completude silenciosa. O estado onde não há falta, porque não há definição. O estado onde você não é alguém, mas tudo ao mesmo tempo, sem esforço. E o mais inacreditável é: esse estado está aqui, agora, no espaço entre cada palavra que você está lendo, no vazio entre os sons, no intervalo entre a inspiração e a expiração. Você é o nada observando o próprio reflexo nas formas. E quanto mais você se identifica com a forma, mais esquece o que é. Quanto mais você tenta ser alguém, mais se afasta do tudo. Mas quanto mais você silencia, mais o nada se revela, mais o tudo se entrega. E nesse momento algo dentro de você começa a lembrar. Você nunca nasceu. Você sempre foi. Tópico 7. O ato mais poderoso de todos. Fazer o nada. Agora que tudo foi desconstruído, agora que os nomes caíram, que as máscaras escorreram, que a identidade derreteu no calor do silêncio, agora que você olhou para o espelho vazio e não viu ninguém, você está pronto. Pronto para o que ninguém ensinou, pronto para o que ninguém espera, pronto para o que todos evitam. Fazer o nada, não fazer por fuga, não fazer por apatia, não fazer porque desistiu,
mas fazer o nada como um estado de total presença. Sente isso. Você se senta, você respira e você simplesmente não interfere. Você não pensa, não deseja, não busca, não se compara, não reage. Você só observa. Com olhos fechados ou abertos, tanto faz. Porque quem observa não é mais o eu. É a consciência que pulsa além do nome, além do corpo, além da mente. E nesse momento, você se dissolve, você se funde, você retorna. Você não está mais tentando curar, nem manifestar, nem vibrar certo, nem acessar uma linha do tempo ideal. Porque nesse momento, você entendeu. Tudo já está, tudo já é, tudo já vibra. E o que cria não é o esforço, é o vazio onde o todo pode se mover livremente. Esse é o segredo que só os grandes mestres deixaram escapar em metáforas, em parábolas, em silêncios prolongados. Porque não dá para ensinar o nada, só dá para ser o nada. E quando você faz o nada com intenção, entrega e reverência, o tudo se manifesta sem resistência. Porque o campo não responde ao que você exige. Ele responde ao que você permite. E a permissão só acontece quando o eu sai do caminho. Então sente, respira e saiba. Tudo o que você precisa já está sendo feito por algo infinitamente maior. Basta não atrapalhar. Tópico 8. O nada continua trabalhando quando você retorna ao silêncio. O que você acabou de ouvir não é apenas um vídeo. É um ritual, um portal, um lembrete do que você é antes de qualquer nome, busca ou necessidade. Mas há algo que sua mente precisa aceitar de uma vez por todas. Esse conteúdo não foi feito para ser ouvido apenas uma vez. Ele foi construído com linguagem simbólica, com metáforas, PNL, imagens sensoriais e camadas que não tocam apenas a mente racional, mas falam com o seu subconsciente direto. E o subconsciente, como você já sabe, não muda com esforço, muda com repetição. Por isso retorne, reassista, reescute, porque cada vez que você ouve novamente, um novo código é liberado, uma nova lembrança desperta, um novo padrão se dissolve, e você se alinha ainda mais com aquilo que nunca saiu do lugar, o todo. Se inscreva no canal, mas entenda, isso não é apenas uma inscrição, é um voto de continuidade. É você dizendo, estou pronto para sair do fazer e entrar no ser. Deixe seu like, porque é com ele que o YouTube entende que esse conteúdo precisa tocar mais pessoas, mais seres prontos para despertar, mais consciências prestes a retornar ao silêncio. E, por favor, deixe seu comentário, compartilhe o que você sentiu, o que atravessou, o que caiu, o que dissolveu. Porque sua palavra não apenas ancora o que você viveu, ela também ativa o campo para os próximos que virão. E assim juntos continuamos expandindo o nada que transforma tudo. E lembre-se, gratidão por nos assistir. Gratidão pelo seu like e por sua inscrição. Nos vemos nos próximos vídeos. No silêncio onde tudo acontece.